me fazia estremecer mais naquele período. E aí o Espírito Santo pegou e disse pra mim assim: você não está devolvendo o dízimo, você não está abençoando pessoas, você precisa... Eu pensava que... Tudo bom? Alexandra Nascimento aqui. Hoje a gente está com um tema: por que a sua vida está um cocô e você não sabe? E coisas que você pode fazer para resolver, tá? Não se deixe levar pelo que te dizem, mas toma tu mesma as tuas próprias conclusões, tá bom? A gente vai falar aqui. Vamos esticar. Deu certo. Eu tava aqui colocando um no Google. Hoje a gente vai falar sobre o tema: por que a sua vida está um cocô e você não sabe por quê, né? Eu vou contar o meu testemunho, do que aconteceu comigo. E eu vou contar também o que foi que aconteceu, que eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Quando foi no ano, uns 3 anos atrás, acho que foi 3 anos atrás, eu estou corretora de plano de saúde, para quem não sabe. Sejam bem-vindas. Eu estou corretora de plano de saúde. E nesse período, eu passei... Um dos meus calcanhares naquela época era o meu financeiro. Eu tinha um financeiro como trono, e Deus tem destronado isso aos poucos, porque Deus não quer que nada seja Deus. Nem filho, nem cônjuge, nem mãe, nem pai, nem financeiro, né? Então eu tinha altares para o financeiro. Eu tenho uma promessa no meu trabalho, eu conto esse testemunho para onde eu vou, que não vem ao caso agora, depois eu conto esse testemunho para vocês. E aí eu já tinha 7 meses de trabalho, e o Senhor simplesmente encerrou as vendas, né? Eu sou corretora de plano de saúde, encerrou as vendas. Nesse período eu passei 17 dias sem vender. Deus já tinha dado a promessa do trabalho, tinha dito que estava comigo. Eu já tinha passado pelo período de mais acosto, que era o início na área. E aí eu passei 17 dias sem vender e eu já estava assim agoniada, né? Agoniada e me perguntando a Deus o que era, por que era. Eu estava no meu processo de reconciliação, de voltar a estar enraizada em Deus novamente. Aí nesse período, eu sei que eu estava me desentendi nessa época com a líder, e eu fui chorando para um hospital que tem aqui, que era Eugênia Pinheiro. E eu chorando, perguntei a Deus com sinceridade por quê, né? Por que tanta coisa estava acontecendo na minha vida. Existia vários princípios que eu não estava obedecendo e eu não percebia. Era muito orgulho, era muita arrogância, muita prepotência. Naquele período, eu acredito que Deus fez aquilo comigo para que eu entendesse que não era só a força do meu braço, que eu precisava parar, que eu precisava pausar, que não era só fazer, né? O meu lado masculino, né? A polaridade masculina estava ainda predominante, e Deus estava me ensinando a usar o lado mais feminino, usar o lado mais dependência, o lado obediência. E aí eu fui chorando para eu acho que era de manhã, e eu fui chorando para esse lugar sozinha, e eu comecei a perguntar a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Aí antes disso, Deus tinha dito já para mim que eu separasse uma parte do que eu já tinha para abençoar pessoas. Só que eu fiz ouvido de mercador. Deus já tinha dito nessa época que eu devolvisse que o dízimo precisava ser devolvido. Eu já sabia desse princípio, que eu seria mordoma, mas que eu deixava sempre o dízimo para depois, né? Nesse período eu estava mudando de igreja, então não estava me congregando em nenhuma igreja. E aí nesse dia o Espírito Santo, foi uma das primeiras vezes que o Espírito Santo falou comigo. Com o tempo você vai ter essa experiência, você vai perceber quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é Deus. E aí o Espírito Santo pegou e me disse 6 coisas no total, né? Já estava com começo de crise no meu relacionamento, mas o financeiro era o que me fazia estremecer mais naquele período. E aí o Espírito Santo pegou e disse pra mim assim: você não está devolvendo o dízimo, você não está abençoando pessoas, você precisa... Eu pensava que estava honrando minha mãe nessa época. Eu achava que não tinha tempo de visitar minha mãe. Eu achava, né? Eu achava que não conseguia ter tempo pra ir visitar ela. E a partir desse período eu comecei a tirar um dia na semana, que é nas quartas da tarde, pra poder ter tempo de qualidade só eu e a minha mãe. E aí nesse dia o Espírito Santo disse pra mim isso também: você não está honrando sua mãe. Você não está honrando sua mãe. E o outro era o quê? Me busque 3 vezes ao dia. Aí eu, pronto, virei Daniel.
Virei Daniel, né? É uma pessoa que altamente acelerada, apressada, era uma pressa muito grande. Nessa época eu também não fazia devocionais, não buscava Deus de manhã, eu acordar, não tirava o tempo, eu já acordava, já saía na correria para ir trabalhar, porque eu achava que dependia de mim. A verdade é que a palavra fala que inútil é eu acordar cedo e trabalhar se Deus não estiver na casa. É inútil se Deus não estiver no lar, né? Então eu estava totalmente assim, desorganizada emocionalmente, espiritualmente. E aí, mas o que mais me pegou foi essa, me busque 3 vezes ao dia. Ele disse os horários, né? Ele disse 6 da noite, 12 horas e ela acordar, né? Porque eu pensava que era mais o eu, mais o meu, mais eu fazer, né? E eu fiquei assim porque aí dali eu entendi que eu estava quebrando vários princípios. Eram vários princípios que eu estava quebrando. Devolver o dízimo é um princípio, honrar pai e mãe é um princípio. Então, se a sua vida está um cocô, não está como você espera, preste atenção em qual princípio você não deve estar quebrando. Porque a palavra fala, ainda estudando parte em Gênesis, Deus disse que iria com Isaac, porque conforme Deus fazia promessas para Abraão, ele dizia, eu serei com a tua descendência irá multiplicar. E ele sempre, quando chegava na próxima geração, quando ele chegou em Isaac, ele disse assim, se você me obedecer, assim como Abraão obedeceu, atendeu meus mandamentos, atendeu o que eu pedi, né? E assim eu fui com Abraão. Quando Deus foi falar com Salomão, que Salomão pediu a sabedoria no lugar de dinheiro, de bênçãos, de riquezas, ele também disse isso para Salomão. Mas Salomão, ele foi o exemplo o contrário do que deveria ter feito. Porque Salomão tinha todo o conhecimento, tem um livro só sobre ele, só dele, que é Provérbios, mas ele se deixou levar pelas imoralidades. Ele se deixou levar, foi influenciado ao invés de influenciar. Ele se deixou levar por se deitar com várias mulheres que adoravam outros deuses. E, por fim, ele poderia ter durado mais anos. Eu disse, eu vou te dar mais anos de vida se você me servir como Davi me serviu. E aí, com o tempo, Salomão, no decorrer dos anos, Salomão, ele não durou tanto quanto deveria, porque Salomão, ele não obedeceu a Deus como Davi obedeceu. Porque Deus disse que iria dar muitos anos de vida como deu para Davi, se ele obedecesse. Então, Salomão também quebrou vários princípios, adorou outros deuses, se deitou com outras mulheres que não eram muito como a gente vê Abraão dizer, Isaac, busca alguém da nossa parentela, fulano, busca alguém da nossa turma. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. O poder de estar no ambiente certo, o poder de estar com as pessoas certas. E aí, eu estava quebrando princípios, e os princípios que são mais comuns a gente ver são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quando eu estou estudando Jeremias, o Espírito Santo me chamou para estudar Jeremias, tá fazendo sentido aí pra ti, já deixei teu curtir para ajudar a plataforma. Quando eu estudando Jeremias, e eu tô assim, afadigada de ler Jeremias, porque já são 20 e tantos capítulos, de só Deus dizendo que vai fazer muito mal esse povo, né? Eu tô dizendo, Jeremias, você vai, diga que eu vou destruir, vai, diga que eles vão, vai, diga que eles vão penar, vai, diga assim, Senhor, eu tô lendo Jeremias, que tu mandou levar, porque, mas assim, oh meu Deus do céu, que livro mais me ajuda o Espírito Santo a entender esse livro, porque só falando sobre destruir, mas para que eu entendesse que se eu estiver em desobediência, a destruição vem. Porque as pessoas que desobedecem pai e mãe, quando o Senhor diz assim, honra pai e mãe para que você viva bem, é porque eles já tiveram uma experiência melhor e maior do que nós. Então há peso naquela experiência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do que serve é vida. Então, o pecar, ele acumula. O pecar, ele acumula, vamos pensar aqui no reino espiritual, como realmente um juiz, o advogado, a lei, né? Você vê a batida de martelo, o reino espiritual é assim. Quando Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas, chegou até Deus acusações sobre aquele povo. Quem foi que acusou aquele povo? Né? Quem foi? Ou seja, no reino espiritual, já estava chegando às narinas de Deus a sujeira. E o Brasil não está indo muito longe com o que nós estamos vendo, né? Mortes, promiscuidade, moralidades. E assim como foi na época de Noé, em que muitos acreditavam que Jesus não vai voltar, que Jesus não está às portas, que não vai acontecer a destruição, vamos nos lambuzar no pecado, na imoralidade, nos nossos desejos. Do mesmo jeito vai ser quando Jesus for voltar. Então, Deus nos chama para que sejamos como Noé foi. Porque Deus sentia a obediência de Noé, né? Porque Deus sentia a obediência de Abraão. Eu estou lendo um livro que chama Os Caminhos, ainda não terminei de ler, Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza. E na parte, ainda estou no início dele, e numa parte que fala que ele diz assim, Deus ele não quer escravos. Deus não quer que você seja escravo dele. Nós somos escravos quando a gente se deixa lambuzar no pecado, a gente é escravo do pecado. Mas para Deus quer intimidade e amizade. E eu tô lendo esse livro porque eu tenho dificuldade com a minha identidade ainda, né? Porque eu já tenho visto coisas que, por obedecer princípios, eu já estou vendo frutificar na minha vida. E mais coisas que eu ainda não estou acessando, que eu não acessei, é porque eu ainda não consigo me ver integralmente como filho, como filha. Eu ainda estou desenraizando o sentimento de orfandade. Porque, inclusive, eu tenho um livro que eu tenho escrito, já finalizei, pode ser que inclua mais páginas. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos. É difícil que eu veja Deus com o mesmo olhar de Deus bom, de Deus amoroso. Eu vejo Deus como meus pais me mostraram que é Deus. Se é um Deus tirano, se é um Deus carrasco, se é um Deus bondoso, se é um Deus misericordioso. E normalmente é o Pai. Tá? Deus já ressignificou isso na minha vida, mas de se mostrar como Deus Pai, mas existem algumas coisas que a gente sempre vai estar precisando acessar. E aí, nesse livro ele fala, Deus ele não te quer como escravo, Deus não te quer como alguém que está obedecendo por regra. Deus ele quer nossa amizade. Com contrito, né? Com sincero de coração, Deus ele se atenta. Então, os princípios eles irão nos ajudar a ter colheitas melhores. Se você quiser uma indicação também de livro, dá uma lida em Provérbios. É indicado que se leia Provérbios todo dia. Ontem eu estava lendo em Provérbios, dizendo, ontem era dia 20, eu li Provérbios 20, eu leio na hora do almoço. E ontem ele dizia sobre
Se você não plantou, como é que você quer colher? Se você planta pouco, como é que você vai colher pouco? Né? Ele dizia conselhos pro dia a dia, pra vida. Né? Ele falava sobre não andar com pessoas, não ande com pessoas preguiçosas. Esteja acompanhado de quem está onde você quer chegar. Né? Não ande com pessoas, em Provérbios você vê muitos princípios financeiros, emocionais, relacionais, né? Que você pode se guiar. Então, seguir princípios atrai bênçãos, atrai colheitas melhores. Quando Deus deu vários princípios do povo de Israel que estava ali no deserto, era para que eles se protegessem, para que eles não sofressem danos por aquele período que ele estava vivendo. Então, dos princípios, os 10 mandamentos, eles são assim, os princípios gerais. Se eu servir a outros deuses, automaticamente eu estou em pecado. E automaticamente as leis, né, a lei de Deus, as leis de Deus vai estar sendo quebrada. E eu vou ter consequências sobre isso. Se eu não honro pai e mãe, o que eu vou ter de consequência? Né? Honrar pai e mãe, o que mais? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Ter esse cuidado. Então, são princípios. Quando a gente segue princípios, quando eu comecei a seguir os princípios que Deus já tinha me dito, que Deus me disse vários outros, né? Vários outros, né? Um deles foi de dever, né? Um deles foi de dever, que eu ainda estou, assim, me saindo. Uma vez eu disse, não deva a ninguém no seu amor. Não deva a ninguém no seu amor. E eu peço ao Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo me direciona, me dá o teu conselho. Nós temos o Espírito Santo como conselheiro. Depois eu vou contar mais testemunhos só sobre jejum, mas no período em que eu comecei a fazer jejuns, eu começava a conversar com o Espírito Santo, porque dentro de nós já existem conversas. Uma delas é com a gente, a outra delas é que o inimigo nos lança. Todos nós temos uma conversa interna, que você está conversando com você mesmo. Não, você não está louco, tá? É normal, é comum. Isso é super válido, são os nossos pensamentos. E aí eu jejuando, e eu parei, encerrei o jejum, e eu assim, tá bom, Senhor, agora não preciso mais conversar contigo, não sei o quê. Eu falo mais isso, né? Aí o Espírito Santo disse assim, você pode continuar conversando comigo, você não precisa parar, se policiar, porque eu me policiava, né? Que eu estou pensando e tudo, né? Estou em busca. E o Espírito Santo disse, pode continuar conversando comigo, porque eu estou aqui para conversar com você. Pode continuar a conversa, não precisa ser só quando está jejuando, né? Então, o meu pedido é assim, me dá mais clareza, me dá mais discernimento no que eu não estou vendo, no que eu preciso seguir, né? E aí, a partir desse período, eu comecei, assim que entrar os meus valores, eu já separava e devolvi o dízimo. Eu não estava me congregando em nenhuma igreja. E eu peguei uma igreja, que eu vi seriedade na internet, peguei o destaque dela e só fiz. Eu não quis mais saber o que era ser feito com aquele valor. Porque eu precisava seguir um princípio. Inclusive, Abraão também seguia princípios. Tem gente que diz que o dízimo é só no Novo Testamento. Abraão, ele separou uma parte. As pessoas separavam as primícias, ainda tem as primícias. As pessoas separavam os primeiros frutos daquela colheita e entregavam. É uma forma de dizer assim, quando o Senhor fala do devorador, o devorador é nós, pode ser nós mesmos. Na entrega de dízimo. Quando o povo fazia grandes colheitas, ela separava aquela porcentagem. E a partir daquele período também, o Senhor já me dizia, eu dizia assim, eu quero separar um valor para abençoar pessoas, mas eu não quero ser enganado, porque a gente vê de tudo na internet. E aí o Senhor pegou e disse assim, aí eu senti de Deus, né? Fulano está pensando tal coisa, você quer abençoar, eu separava. Mas não era uma coisa assim, rotineira, né? E um dos princípios, que inclusive é falado no livro, do livro Os Segredos da Mente Milionária, que não é um livro cristão, é um livro que fala sobre finanças, ele fala sobre você separar para si, divertir, separar a longo prazo, e os ricos, eles doam. Né? Não adianta a gente achar, vou doação quando eu tiver tanto. Não, a doação ela precisa ser rotineira. Não quando, só quando, não. Então, a partir desse período, eu comecei a seguir, né? Comecei a buscar o Senhor ao meio-dia, como ele falou. Comecei a buscar ele, achei estranho, disse que pronto, virou Daniel. E a partir daí o Senhor começou a me dar mais clareza, me dar mais discernimento, me dar mais, eu tenho uma conversa mais com ele, uma conversa interna, de não esperar pessoas passar pra mim, mas Deus mesmo me dizer. Esses dias, gente, é muito bom ter essa intimidade com o Senhor, é muito bom mesmo, ter essa amizade dele como amiga, é muito bom mesmo. Já chegou assim, esses dias mesmo, eu estava orando ao Senhor, eu estava pedindo uma turma. Eu pedi uma turma que eu tivesse auxílio. Eu já tinha uma vez, um tempo atrás, eu fiz uma oração pedindo ao Senhor que me apresentassem pessoas que estivessem no mesmo momento que eu. Nessa época, eu estava passando por crise emocional, eu estava no meu deserto, eu estava precisando me aproximar de pessoas com mais fervor, mais pessoas mais fervorosas. Deus me apresentou uma turma, que eu estou me encontrando com elas toda segunda, e me apresentou outra turma, que era a célula da igreja, que nós nos encontrávamos na quinta e segunda, quinta passada. Quando foi esses dias, eu pedi, Senhor, me apresenta amigos que estão desejosas, pessoas que estão desejosas de emagrecer, que eu tenho que baixar 18 quilos, que estão desejosas de uma rotina, de um crescimento, chamado Mastermind, né? E me apresenta essas pessoas porque está desafiador, Senhor, está desafiador sozinha. Tá aqui, né, Lidiane? A Alana tá aqui, né? Então, assim, está desafiador nesse ponto, eu tô sentindo falta. E eu fiz essa oração de manhã, só eu e Deus. E quando foi de tarde, se quiser, pode entrar junto aqui com nós, viu? Nós temos um grupo de pessoas que estão compartilhando o que está consumindo, comendo, compartilhando o nosso devocional. Nós estamos lendo um livro no mês. Começou domingo, segunda, ontem, né? Nós estamos fazendo exercício, né? E compartilhando. E aí, quando foi no sábado ainda de noite, fiz a oração de manhã. Quando foi sábado de noite, Senhor, uma das minhas amigas, ela dizendo, Alessandra, estamos abrindo um grupo. É assim. Exatamente como eu precisava, né? E ontem eu já comecei com uma rotina diferente. Estou ainda em adaptação, né? Ontem eu já levei minhas coisas, já fui fazer a corrida, já levei minhas marmitas. Porque se você com pessoas, você junto com pessoas, um fósforo sozinho, ele se apaga, mas um fósforo com os outros, ele se aquenta por mais tempo. O fogo dura por mais tempo. Tira uma brasa pra ela ficar sozinha pra ver se ela dura. Não dura, né? Tirar a brasa pra ver se ela dura junto com vários outros. O fogaréu dura por muito mais tempo. Então, tenha pessoas que possam ser inspiração pra você, né? Mas não deixe de se aconselhar com o Espírito Santo. Então, que essa mensagem possa ter sentido pra ti. Se você, aqui já falando da plataforma do YouTube, que esse vídeo sempre vai pro YouTube, se você tem, quais foram os princípios que você seguiu e você tem visto colheita? Quais foram? Me conta aqui. Porque no meu caso, quando eu comecei, voltei a devolver o dízimo. Assim que já é devolvido o dízimo. Quando eu comecei a chamar Deus pra meu sócio, isso também já é outro testemunho, que eu fiz prova dele pra saber se ele queria ser meu sócio na minha empresa, porque eu sou empresária, né? Microempreendedora, eu sou dona do meu negócio. E o Senhor confirmou, né? E eu vejo assim as coisas fluírem. Quando o Senhor fala de prosperidade,
prosperidade, ela é além de dinheiro, né? A prosperidade é você ir bem em tudo que você for fazer, em tudo. Ainda falando sobre Provérbios de ontem, que quem bem souber, leia Provérbios, leia Provérbios. Não quer ler, não dá pra ler, você não é visual, você é auditivo, bota pra ouvir. Assim que eu acordo, eu já boto já o livro que eu preciso ler, porque eu não posso prioridade a outras coisas, senão primeiro é ele, né? Eu já boto o livro, eu estou em Gênesis, boto ali pra me escutar enquanto eu ainda estou fazendo o almoço, o lanche, o almoço do marido pra levar. Então, assim, nós sempre seremos aquilo que a gente está escutando, a gente está vendo, no ambiente que a gente está tendo, tá? Então, se você quer fluir em intimidade com Deus, se você quer fluir em obedecer os mandamentos dele, ele está com a boca dele aberta todos os dias, que é através da palavra. Ele está com a boca aberta todos os dias, querendo falar com a gente, né? Que a gente não caia. Inclusive, em Provérbios até fala, tem uma página de Provérbios que diz assim, o ser humano, ele se põe em coisas, em lugares, e ele bota culpa em mim. Eu planto e quero colher bem e eu digo que a culpa é de Deus, né? Então, fica aí essa sugestão. Primeiro, os pontos gerais, seguir princípios atrai bênçãos, né? Como já foi falado em Deuteronômio 18, se você atentamente me ouvir, me obedecer, me adorar, me bendizer, aí os seus celeiros transbordarão, lá naquela época eram plantações de gatos, né? Então, os seus celeiros transbordarão, você vai ser bendito na terra, as pessoas virão querer fazer negócios com você e tudo que você fazer vai prosperar. Se você também não me seguir, não me adorar, não me bendizer, não me exaltar, virão enfermidades, virão morte, virão seca, virá falta, né? Então, que você consiga acessar esses princípios, obedecer esses princípios, que você consiga perceber sua identidade, para que você acesse o que tem direito e que você ande com pessoas que estão onde você quer chegar. É espiritual, é emocional, é financeiro, é emagrecimento, é alimentação, é rotina. Esteja com pessoas para que você... O poder da comunidade nunca foi tão importante. Há poder na comunidade, em você estar em comunidade. O poder da influência ele é forte pro positivo e pro negativo, né? Se você deseja... Você nunca vai estar em um ambiente, o ambiente sempre vai mudar. Você nunca vai estar em um ambiente não fazendo nada. Você sempre vai se sentir com peixe fora d'água até que você... Não, estou fazendo aqui também. Olha aqui, eu também estou seguindo a manada, né? Chama-se a lei da manada, tá? Que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, obrigado pela tua companhia. Eu vou encerrar porque o meu celular descarregou. E amanhã nós iremos ver um outro tema que eu esqueci agora, mas vou deixar nos stories. Dia maravilhoso aí pra você, tá bom? Se fez sentido pra ti, compartilha comigo, que precisa também dessa mensagem. Obrigado pela companhia.